Saudações a todos, bem-vindos a este programa Conhecer Moçambique, o seu programa de cultura geral, desporto, notícias sobre Moçambique. Hoje estamos neste dia super especial, não só para Moçambique, como também para o Brasil. Em Moçambique, 7 de setembro é dia de Acordos de Lusaka, que foi um acordo celebrado entre a Frente de Libertação de Moçambique e o Estado português, com o objetivo de garantir a independência de Moçambique. Coincidentemente, esta data também é importante aí no Brasil, que é a data da independência do Brasil. Então, desde já, quero desejar um Oh, abraço extensivo a todos os moçambicanos por este dia, que é um dia importante, um dia histórico. Foi o dia que deu o pontapé de saída para a nossa independência. E, do mesmo lado, quero desejar também aí a todo o pessoal da Caverna TV do Brasil, feliz dia da independência. Hoje nós temos, neste programa Conhecer Moçambique, um convidado super, super especial. E vamos aproveitar que há bocado mesmo tivemos os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, neste ano 2021, e de Moçambique vamos chamar ele, que é atleta dos 400 metros com barreira, profissional do atletismo, Creve Machava, no Conhecer Moçambique. Seja bem-vindo. muito obrigado a todos internautas ou espectadores. É muito bom estar a participar desse programa e poder vos falar um pouco da minha carreira e da minha participação nos Jogos Olímpicos e um pouco de Moçambique também. Nós é que ficamos honrados com a sua presença e pouco fala-se do desporto. Pretendemos agregar um pouco esse conhecimento também sobre o desporto em Moçambique, porque afinal de contas Right. o desporto é importante, faz bem à autoestima, é algo saudável e por isso merece destaque aqui neste programa. Cref, em poucas palavras, quem é o jovem Creve Machava e onde é que nasceu? Um, em poucas palavras, Creve é um jovem simples como um outro moçambicano que nasceu no gueto da cidade de Maputo, nasci na cidade de Maputo. E geralmente gueto em Moçambique, acho que é o mesmo que dizer favela do Brasil, no bairro Exato, da Machaquén. exato. E tive uma infância muito alegre, muito ativa. E, resumindo, posso dizer que Creve é um jovem simples como um outro moçambicano. Certo. Falando mesmo da sua infância, já esteve aqui a descrever um pouco. O Crave era um jovem calmo, agitado, traquino. Quais eram as brincadeiras que mais gostava nessa fase da sua infância? Ah, acho que é só dos tempos de, eu não sei como dizer, tempos de Isoto, não sei como dizer Isoto em português. E brincava com os amigos e de seguir os outros de cabra cega, de esconde-esconde Ok. e várias outras brincadeiras de corrida, até que um dia fui conhecer o atletismo. Tá certo. E como é que o começa a ter este interesse pelo atletismo? O que é que
o chamou, motivou a começar a interessar-se pelo atletismo? É a história meio que engraçada porque tinha por aí 10 anos de idade e minha irmã praticava atletismo e eu não sabia, ou basicamente eu não sabia, ela e as irmãs, e as irmãs dos meus amigos vizinhos, todas elas praticavam atletismo, eu não sabia, mas só que um dia desses ela voltou, ou elas voltaram para casa com material escolar, com cadernos, lápis, camisetes, alguns bebedouros. E nós ficamos interessados em aquele material escolar, aquele tudo que elas haviam ganho. Então, quando nós perguntamos a ela onde é que elas conseguiram aquele material escolar, lápis, caneta, borracha, e elas disseram que tiveram que correr ou foram participar de uma maratona, até quem havia organizado essa maratona era em dedicatória a a primeira dama Maria de Lourdes Queboso. Era o mês da criança, que é o junho. Então ela regressou com esse material escolar e eu fiquei interessado. Meus amigos também, como as irmãs praticavam atletismo, ficaram interessados. E na semana seguinte todos nós fomos para lá e foi bom porque todo o grupo de amigos Uau, acabou indo para lá. uau, Não. interessante, interessante. Isto para Então, dizer que, de 2010, não, 2006 para cá. ou seja, Uhum. foste contagiado, né? É, podemos dizer assim. Interessante, interessante. Foi. E nada melhor que praticar É, desporto em grupo, com gente próxima, gente familiar, gente amiga, como o caso da sua irmã. é, era Isso mais motiva ainda diversão mais. mesmo. Motiva ainda mais. Era, Interessante, gostei da história. Já agora, quando é que foi? Começa a praticar o atletismo. Quando é que foi o seu primeiro concurso em que participou e sentiu que vale a pena? O interior falou consigo, né? Teve aquela voz interior que disse: eu agora quero começar a competir. Vale a pena ir para frente. acho que foi. Eu acho que posso dizer que não tive exatamente esse momento, porque quando eu comecei, ainda era criança, ainda tinha por aí 10 anos, em 2006. Mas o que chamou o meu interesse, chamou a minha atenção assim, de um jeito diferente, tive um sentimento estranho, é que de todos os meus amigos que decidimos começar naquela época, e acho que éramos voltas os que tinha só no meu bairro que começaram comigo, apesar de que fomos lá e encontramos outras crianças. Eu fui o único que foi chamado logo naquela semana para poder participar de um campeonato que tinha, de um campeonato infantil de crianças. Então, aquilo me chamou uma atenção, tipo, porque não, os meus amigos, apesar de que eu não era o melhor, e era um dos mais novos em relação aos meus amigos, mas não era talvez um dos melhores. Então aquilo chamou a minha atenção. Uau. E digo que não senti a parte de dizer que vale a pena, porque eu fazia o atletismo para se divertir, para estar com os meus amigos, curtir o momento, aquele momento, aquela fase. Mas só que quanto mais o tempo passava, mais desenvolvia, mais alcançava um patamar sem eu saber que estou a alcançar certos níveis. Ok. Então, dei de conta, só dei de conta que já era um atleta internacional, já estava a ser convocado para competições internacionais, mas não que eu já antes idealizava ou sonhava em fazer competições, em fazer parte de grandes competições. Ah, tá certo. Já,
o interesse. como algo recreativo e foi evoluindo Uhum, exatamente. até o profissional. Muito bem, muito bem, muito bem. Exatamente. E, Crev, É. já está há um tempo no atletismo. Quais são as qualidades que se deve ter para se tornar um atleta profissional? O que é que isso implica, ser um atleta profissional? Para ser um atleta profissional ou ser um atleta, a maior de todas é força de vontade, força de vontade de querer fazer algo. Não importa a condição física, se não importa, porque, por exemplo, o atletismo é só cada um ver onde é que se encaixa e tem a possibilidade também de se descobrir, porque tem certos atletas que talvez não demonstram resultados logo no primeiro dia, mas depois de um certo tempo, de uns anos de prática, acaba se descobrindo ou acaba descobrindo outras modalidades. E também para parte da deficiência, também o atletismo tem o atletismo paralímpico, então força de vontade, acho que é a grande, é o número um, o resto não interessa. É a palavra-chave. É, Já tem, assim, atletismo paraolímpico cá em Moçambique, que já se possa competir num nível de organização que podemos considerar grande. sim, sim, por acaso agora ainda estão a decorrer os Jogos Paralímpicos em Tóquio e temos alguns moçambicanos que estão lá e estão a ter uma ótima prestação e Uau! que estávamos a concorrer para uma medalha de bronze e infelizmente a nossa atleta Edmilza teve um acidente, tropeçou um pouco e acabou perdendo essa Opa. posição, mas já já mesmo está-se a massificar muito a prática do desporto para os deficientes. Eu Yeah. acho esse ponto muito importante e acho importante de haver muita divulgação desse tipo de competição, porque nós estamos a precisar. Somos um país que tem muito potencial, que tem muita gente com É, talento e há é, muita gente que, se tiver informação, pode fazer maravilhas por Moçambique. exatamente. Cabe-nos divulgar mais esse tipo de competição e para conseguirmos chegar muito mais à frente. Olha, vou fazer aqui um pequeno comentário. Eu tive a sorte, quando era menino, né? Eu Aham. vivia ali na Pular Nascimento, mesmo naquela rua do Feima, Ah, ok, ok, aham. e pude presenciar alguns treinos da nossa campeã Maria de Lourdes Mutola. Oh, Existia também uma outra corredora muito boa que era Tina da Glória. Tina de Glória, ok, Tina certo, da aham. Glória. Então, eu ia lá para ali, como é que chama aquele O Parque dos Caminhadores. Parque dos Continuadores, exatamente. Eu ia sempre ali para o Parque dos É, Continuadores, mas aham. era muito miúdo, né? Eh, mas realmente eu presenciei muitas Gostava eu corridas, de ter essa chance. exato, presenciei muitas corridas, muitos treinos ali, e sempre que eu víssemos Uhum. que Lourdes Mutola ia correr, eu ia para lá para assistir, para ver, era uma alegria muito grande. Eu não sei se aquele parque Uau. agora já está ativo, porque houve um tempo que passou por uma reabilitação ali. Não sei se já está É, disponível de novo.
Já está novamente ativo, acho que desde 2017, assim, 17 ou 18. 16, 17, 18, não tenho a certeza, mas já está ativo. Opa, ainda bem. Yeah, yeah. Cruyff, fazer atletismo já é uma modalidade que requer disciplina, não é? O fato de É, de correr facto. dentro de um tempo específico, ter que controlar os seus tempos, já requer alguma disciplina. O que lhe fez Yeah. ainda uh, escolher atletismo com barreiras, que requer ainda mais aplicação, mais concentração? O que lhe induziu aí para a especialidade de barreiras? É muito. É, o que mais a- me levou às barreiras, o que eu vi foi ah, muita gente fugia dos 400 metros barreiras. E então, eu, ao invés de se amontoar nas corridas planas, sem obstáculos, ou 100 metros planos, ou 200 metros planos, ou 400 metros planos, como eu também já fazia antes 110 metros barreiras, mas só que ao ver que eu não teria uma altura suficiente, porque nos 110 metros barreiras, quanto mais cresço, a altura da barreira mais aumenta. Ok, Diferente dos 400 metros barreira, a altura da barreira mantém-se. Assim que chega os júniores e os séniores fazem praticamente a mesma altura. ok. Então, e eu também fazia muito bem os 400 metros. Então decidi, meu treinador e eu decidimos juntar aquela combinação dos 110 metros barreiras, que é só barreiras em uma reta, com os 400 metros barreiras aqui também, com os 400 metros planos, aqui eu corria tão bem os 400. Então decidimos juntar os 110 e os 400 metros. Essa aqui foi assim como chamou o meu interesse dos Tá 400 certo. metros barreiras. Tá certo. Interessante. E Interessante. também um, tínhamos temos um ícone do atletismo que depois da Lourdes ou dos grandes nomes do atletismo que vem nos representando, que é um curto. É verdade. Também por ver a ele que é uma referência, acabou chamando mais a minha atenção. É, Ok. é. Hum, continuando, eu gostava de saber, o atletismo é uma modalidade que exige uh, disciplina, treinos regulares, tem a questão do tempo, que é preciso uh, ir controlando o tempo. Um, É. Dentro deste âmbito, quais são as maiores dificuldades que tem enfrentado em termos dos seus treinos, em termos de equipamento? Quais são as maiores dificuldades que tem enfrentado para ser um atleta profissional? Isso é meio que complicado responder, porque vendo a situação atual é um pouco diferente, mas as situações anteriores também são um pouco diferentes da atual, porque quando estive, ainda estava, quando estive em Senegal, no centro de alto rendimento a treinar, tive um treinamento de alta qualidade, de alto nível, e e estava tudo certo, mas só que havia um pouco mais falta de competições, mais falta de competitividade, tipo a nível da África. Então não tinha lá muita concorrência que me desse mais, que me puxasse mais.
Ok. Então, Se desse aquele input. então, sim, sim, aquele input, yeah, like, tipo, um challenge, tipo, porque a competição em si, às vezes, de alto nível, é motivador saber que estás a correr entre os melhores e saber que estás a correr com pessoas que tu já sabes que vais ganhar, é um pouco diferente. E, e também, como ainda era jovem, ainda precisava mesmo de competitividade para poder ter uma mente mais competitiva. Então, em Moçambique também, e tinha treino de alta qualidade, bom treino, mas não tinha chance de competir. Ok. E, e, e em termos de equipamento também, o atletismo desde o momento que tem as sapatilhas e spikes, já é um caminho meio que andado. Pode faltar uma outra coisa, mas o mais importante é uma sapatilha, e spikes. E spikes são aquelas sapatilhas de corrida. Ok. E, e atualmente, já que vivo na Alemanha até agora, já não tenho falta de equipamento, graças a Deus, porque sou atualmente patrocinado pela Adidas. Uau. E, e atualmente também tenho mais competitividade, mas acho que na parte dos treinos está mais um pouco reduzido para aquilo que é tipo de treinamento da Alemanha. Acho que não é o mesmo que o meu estilo de treino ou algo que estou habituado a ter. Por isso que para o futuro vou fazer uns ajustes para poder ter para compensar essa falta que eu sinto. Yeah. Olha, Então, yeah. Sim. fico muito feliz. Para mim é um prazer enorme uh, ter alcançado esse nível e porque praticamente nós não temos muita informação sobre o desporto, não temos esses dados específicos, não é? Sobre a modalidade. Ouvimos falar sempre de atletismo assim um pouco ao alto. Imagino. Esses detalhes para mim são muito importantes, até para o meu próprio conhecimento. E eu pude ver aqui que uma das maiores dificuldades realmente é a questão da competitividade. Exato. É baixa. E isso É, faz todo exato. sentido, porque se nós formos a ver há uns 10, 15 anos atrás, o Parque dos Continuadores era muito movimentado. Tínhamos lá Exato. regularmente corridas e agora quase que não temos nada. Yeah. Já há uns 5 anos Exatamente. para cá, quase que não temos competições e realmente é Acho complicado. que 10 anos, talvez. 8, 10. Uhum. Isso é complicado. Epá, fica como reflexão para quem de direito eh, alterar o cenário, né? Fica como uma reflexão. Eh, Vamos continuar. Crev, eu estive a ver É, mais ou menos o seu histórico. potencial nós temos. Claro, temos. E já temos muitos nomes jovens, sonantes. Tu és um exemplo. E temos também outros exemplos. E daqui para frente eu creio que temos que capitalizar para que esse potencial não fique sem encaminhamento, não é? É. Crev, eu vi mais ou menos o seu histórico como atleta e tem cerca Uhum. de 10 internacionalizações representando Moçambique, não é? Fora, nas várias competições. Uh, Chamou-me a atenção a sua primeira competição internacional, que foi o Campeonato Juvenil Africano na Nigéria. Como é que foi competir fora de Moçambique pela primeira vez? Era jovem, ainda não sabia como é que seria. Como é que foi essa experiência?
É, já, esse, esse mesmo. E, tipo, epá, essa no, tipo, essa foi uma das competições que eu tive, umas ainda jovem e uma das competições que ainda recordo com muito carinho, muita alegria. Mas essa não foi exatamente a primeira. Acho que essa é a que está registrada, porque Ah, ok. já que não é, já que não, epa, não temos, não sei se posso dizer em África ou em Moçambique, que não temos essa cultura de registrar tudo na internet. Exato. Então, assim acaba vos fugindo alguns estágios, seja os jornalistas. Mas a minha primeira competição, a minha primeira internalização foi um campeonato regional em Botswana em 2010. Ok. E dez. E essa foi a primeira. Depois tive uns jogos da CPLP. Ok. Esses jogos foram em Maputo. E a primeira internalização, essa de Botswana, jogos regionais, foi mesmo incrível. Foi uau. E, tendo em conta que foi a primeira vez que eu subi a avião através do atletismo também. Ah, E foi algo como é que foi? excepcional. Craig, como é que foi recebido em Botswana? Como é que se sentiu lá? Achei, achei tudo estranho, porque para mim eu estava habituado só a viver aquele ambiente da zona, viver em Maputo, e que atletismo me levaria para aquele patamar ou aquele nível, não fazia ideia. Então foi mesmo incrível. E depois daquilo sempre senti o sentimento tipo, quero mais. Se eu, e eu vi que eu só cheguei ali porque praticava atletismo, então era uma questão de continuar a fazer o que eu estava a fazer e que tudo ia acontecer. E assim foi. Muito bem, muito bem, muito bem. Ahm, também o Craig esteve no campeonato dos Jogos da Solidariedade Islâmica, É, que ocorreu no Azerbaijão, um é, país que raramente nós ouvimos falar aqui, Azerbaijão, mas Azerbaijão. conquistou o primeiro lugar na especialidade de 400 metros com barreira e fez o seu É. melhor tempo até então. Como é que foi essa experiência? Eu falava da competição no Azerbaijão, nos Jogos da Solidariedade Islâmica, em que sagrou-se campeão, primeiro lugar em 400 metros com barreira e não sei se estou certo, até então parece que foi o seu melhor tempo. Yeah. Um, essa foi, essa é a minha maior realização. Acho que a medalha mais bonita que eu tenho e a mais pesada de todas. É, é, é a minha maior vitória e lembrar-me desse momento, lembro com muita alegria e foi algo incrível receber, terminar aquela prova em primeiro lugar, subir ao pódio, ouvir o hino de Moçambique a ser entoado, Uau! era o meu maior sonho, porque sempre sonhava em um dia poder fazer um evento internacional, entoarem o hino nacional e era uma grande conquista para mim pessoalmente e, e realizei o meu melhor tempo. Como? Não, eu dizia, Realizei o meu melhor tempo.
Pode prosseguir, pode prosseguir. Dizias que? Não, dizer que realizei o meu melhor tempo do ano nessa prova, em 2017, mas só que o meu melhor tempo que eu tenho até atual, tipo, o meu melhor tempo atual, já fui realizar mais tarde, que também foi mais um marco alcançado, melhorando a mais de um segundo, e foi extremamente incrível para mim. Não acabei vencendo, mas a melhoração do tempo já foi acontecendo mais tarde nos Jogos Africanos em Marrocos, em 2019. É, Certo, certo. Ahm, como é que reagiram os outros atletas que competiam consigo? Qual é o feedback que teve da família, da própria federação, do atletismo? Porque isso foi um marco. é, pá, o feedback foi incrível, foi uma coisa muito motivadora, foi, foi muita euforia, principalmente da parte da família, da parte da delegação que estava lá comigo em Azerbaijão. Então, foi muita felicidade em toda parte, e aquilo só serviu mais de motivação para mim, por ver que me ver eu alcançar aquele nível. Então, senti a sensação de que ainda não é o fim, ainda posso fazer melhor, e que deveria continuar e levar isso, ir em busca do seu melhor, daquilo que eles têm no seu interior, porque às vezes quando a gente se fala de um sonho ou de um jovem que tenta perseguir o seu sonho, parece muita loucura, parece que um louco no mundo ou no planeta, mas ao alcançar isso, torna-se aquilo tipo, de facto, não era maluco, como muitos diziam. Então, foi extremamente incrível. Eu Yeah. percebo muito bem. No nosso país ainda existe essa questão de preconceito. Se o jovem ou a jovem diz, eu quero fazer dança, eu gosto muito de dança, Yeah. quero me formar em dança, temos tendência a privar. Se a pessoa diz que eu gosto de natação, temos tendência Exatamente. a privar. E Yeah, limitamos. tem que ser polícia, tem que ser doutor, médico. Esse é um Uhum. grande problema de preconceito que ainda tem. Acho que nós que somos jovens, cabe a nós começar a quebrar esses preconceitos. Eh, Eu Yeah. também passo por isso numa área diferente, que é a área de escrita. Olha-se muito Yeah. para quem escreve, às vezes, como se fosse eh, uma pessoa que não tem muita coisa por fazer, eh, quer levar a vida de Aham. ânimo leve, etc. Aham. Coisas de género, mas realmente cada um de nós tem um propósito aqui na Terra. E a É, de felicidade facto. só vem quando nós estamos próximos do nosso propósito. Se calhar, Exatamente. a pessoa sempre vai ter algumas dificuldades no início, mas a, a, Sempre. a pessoa que deixa de cumprir o seu propósito para ser um contabilista ou uma outra Para profissão, agradar. Uhum. não vai ser feliz lá De e não vai facto. render tanto quanto podia render naquele que é o seu verdadeiro propósito. Pronto, são algumas observações. Ou então tem que se fazer um casamento, que é É, deixar o jovem, pois. Uhum. deixar o jovem seguir aquilo que ele gosta e ter a escola de lado, né? Como uma segunda opção É, ou opção. pôr as Uhum. duas opções em paralelo, não é? É, de facto.
É, pois acho que eu tive a sorte de não ter tido uma família muito privativa. Eles sempre quiseram o meu bem, mas só que eles também sempre me deram um espaço de explorar a minha pessoa. Então, eles me faziam entender que epá, esse, que as consequências de um caminho, mas também, se quiser, se for essa sua escolha, que eu faça, e eles também sempre davam a entender que estariam lá sempre para mim. E, Às vezes, e isso como é é? muito bom, porque também nessa vida nós estamos à procura de felicidade mais do que uma outra qualquer coisa. Principalmente nesse mundo atual que se calhar temos mais problemas que já começam a aparecer problemas psicológicas, não psicológicas, então é mais importante que a pessoa sempre seja ela mesma a fazer as suas escolhas, para sempre que se sinta melhor. É. Pô, palavras bonitas essas. Palavras bonitas essas as suas. Reconfortantes. Quase. Inteligentes, acima de tudo. Vamos descobrindo as coisas. Hum, Nós nem tanto, vamos continuando. nem tanto. É. Eu gostava de Uhum. saber de si, Craig, como é que foi a participação nestes Jogos Olímpicos de Tóquio? A questão da preparação, a questão dos treinos, esse entrosamento com os outros colegas que também foram representar Moçambique. Eu tive conhecimento que esta foi a maior delegação que Moçambique já levou alguma vez para um campeonato olímpico. Como é que foi estar nos Jogos Hum. Olímpicos de Tóquio e esta envergadura toda? Bom, acho que primeiro de tudo, acho que foi uma grande realização, porque eu estou atrás desse sonho olímpico já há muito tempo, já há anos. Tentei, tentei poder estar de perto aos nossos telespectadores ou aos nossos internautas brasileiros. Tentei participar dos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, sem Ok? sucesso, não consegui, estive próximo, mas não consegui. Mas também não perdi as esperanças e continuei a treinar. Então foi praticamente um sonho de por aí quase 8 anos, 8 anos de uma forma lúcida, na parte onde já sentia que sim, já posso sonhar com isso. Antes, quando era novo, sonhava um dia, mas só que era antes de atingir esse nível. Mas já por aí, em 2014, 2015, já começava a atingir, já começava a ver mais essas coisas. Então, depois de cerca de 8 anos, a 6 anos, de 8 a 10 anos atrás desse sonho olímpico, epa, foi uma grande realização, mas a jornada em si não foi fácil, houve muitos altos e baixos, e, mas os pequenos altos que eu tive foram serviram mais de motivação do que se calhar as baixas que eu tive, que são as lesões ou as perdas de alguma prova ou alguma coisa familiar ou alguma coisa de fora. E foi uma, Acima, uma grande realização e poder estar lá nos Jogos Olímpicos, que é o maior evento desportiva a nível do mundo, é o maior evento desportivo na face da Terra, assim posso dizer. É, é uma maior realização poder estar com os melhores, poder competir para um lugar extremamente, tipo, estar naquele nível é mesmo impressionante. pois, Yeah. sente que nesta prova conseguiu conseguiu fazer um upgrade na sua performance como atleta? Foi possível fazer um Um, upgrade?
como tipo um upgrade tipo, em termos de melhoria nessa performance, tive a melhor performance do ano nesta prova. Essa é onde tive a minha performance do ano. Não consegui superar o meu melhor tempo, mas tive a melhor performance do ano, pois a preparação já havia começado cá na Alemanha, quando já viajei para a Alemanha. Começou em 2000, vim para cá em 2018, estava muito motivado por estar num ambiente diferente, por ter novas oportunidades. Então, houve muita força de vontade, muita motivação. E o ano foi excelente, só ia melhorando a cada competição. 2019, idem, só ia melhorando a cada competição. Comecei já a ter a confiança, ou confiança e admiradores na Alemanha também, a nível da Alemanha como a nível da minha região. E só quando já o início de 2020, quando começa a pandemia, que começou a desestabilizar um pouco, porque era meio que estranho ver que nem tudo está acontecendo da forma que deve ser, mas não por sua falha, mas por algo estranho que não sabemos exatamente como é que é, tipo uma pandemia. Era antes de nós sabermos exatamente lidar com isso, principalmente eu, talvez que sou jovem. Os mais velhos talvez já tinham tido outras situações, não sei. Então foi meio que estranho, mas os primeiros meses foram estranhos e depois de uns 6 meses já começamos a entender exatamente o que é Covid, o que é essa pandemia, como é que tínhamos que se comportar. Então já começamos a lutar mais com, com a Covid, começamos a entender. E só que quando já entramos no ano de 2021, aí as restrições continuavam e cá na Alemanha, nós, quando chega na fase de novembro até maio, é época do inverno, há muito frio. E no frio nós não tínhamos, esse ano, durante a Covid, durante o tempo das restrições, não tínhamos acesso às salas fechadas ou às pistas Ah, cobertas. tá Pois bem. no inverno nós não treinamos fora, como faz muito frio, numa temperatura de -5 ou -0 ou -10 graus, então não treinamos fora, treinamos num sítio fechado, que é uma pista coberta. Exato. Então, já por causa da Covid, não podemos frequentar sítios fechados, então temos que treinar fora. Opa, Então, acabei isso tendo acabou uma prejudicando um lesão, pouco acabei tendo os uma. seus treinos. Prejudicou um pouco, prejudicou uns poucos, depois para piorar, acabei tendo uma lesão. Então, a recuperação foi muito dura, acho que levei por aí uns 2 meses. Já acho que tive um pouco de medo, porque também nunca tive uma lesão tão grave. E com a ida aos Jogos Olímpicos e ter feito essa marca, o tempo que eu fiz, o melhor tempo do ano, isso foi muito motivador. E saber que ainda posso voltar, ainda posso praticar o atletismo e foi muito motivador estar nos Jogos Olímpicos e poder fazer essa marca e também ter falhado a semifinal por uma posição só. Se tivesse conseguido mais uma posição, já teria alcançado as meias finais. É. Olha, está de parabéns por ter chegado Hum, até essa fase e com todas essas situações que enumerou, não é tão fácil gerir isso porque isso mexe com as nossas emoções e é, de mexe, facto. sim, não é tão fácil gerir, são questões novas que nós só Hum, aprendemos a lidar com elas agora e não é tão fácil assim. uhum, Gostei, sinceramente, dos comentários que esteve aqui a fazer, da sua passagem para a Alemanha, é, do seu treino, que são questões assim muito importantes que muitas vezes nós não sabemos. A gente só vê ali, às vezes, na TV, é. temos os atletas, vemos os resultados, não sabemos como é que É, de facto.
não sabemos como é que as pessoas Aham, aguentam estresse, exatamente. não sabemos quais são as Aham, questões emocionais envolventes em que eles passam para poder produzir resultados. é, E acabamos sendo assim, exatamente. hipócritas, né? Então, eu estou muito feliz por conhecer esse lado profissional, praticamente dos bastidores, que pouco se fala, e eu acho que, sinceramente, devia-se falar muito mais dessa questão dos treinos, dessa questão da infraestrutura do É, desporto, porque isto é que pode nos fazer avançar e nos levar para frente. Como é exatamente. que foi interagir com o grupo, com as nossas pugilistas, com, com os nossos nadadores? Como é que foi estar É, no meio da delegação de Moçambique? Como é que foi o vosso entendimento, as vossas energias ali dentro da competição? epa, acho que essa dessa vez foi um pouco, essa foi um dos eventos um pouco mais estranhos, porque realmente mesmo pela situação da Da Covid, Covid, porque ok. eu Haviam estava muito, restrições, estava muito, sim, não, pelo menos pela delegação que houve mais, eu como já estou há um ano sem ver moçambicanos, eu estava muito ansioso para encontrar a malta lá, como nós dizíamos, o pessoal lá. E, mas só que houve um pouco de restrições porque por causa da Covid, nós tivemos que chegar, alguns chegaram mais cedo e outros só chegaram mais tarde, porque tínhamos que chegar 5 dias antes da competição e depois da competição já tínhamos que deixar o país, ou sair do Tóquio. Então, isso significa que alguns chegaram antes ok? e alguns dias antes da sua competição e só depois da competição tiveram que voltar para casa. Então, não chegamos a ter Pois, aquele percebo. contato, assim, aquele carinho que nós, sim, aquele nós que, sim, estamos em termos de conversa, porque às vezes esses 5 dias só servem, às vezes, para você se focar na sua prova e fazer Sim, o que no tem que seu fazer, treino, exato. mas só que depois de fazer o que tem que fazer, geralmente até nós ficamos por mais uns 4 dias ali, depois da prova, mas só que aquilo foi fecha a prova e saiu. Ok, Então, e também a gente está bem. não tínhamos não podíamos trocar aqueles carinhos de abraço, porque às vezes tem aquele de ter medo de se contaminarmos, porque mesmo assim, por estar lá, não estávamos. Epá, E aí, eu ainda havia aquele percebo, medo de talvez podíamos contrair não a é muito Covid fácil, e com a Covid não podia competir. É, não é muito fácil com essas acho que restrições, nós tentámos trocar, não era muito fácil com tentámos essas trocar restrições, carinho da nossa forma. Aham, tentamos trocar carinhos da nossa forma certo? possível. Epá, indo jantar juntos, indo passar as refeições juntos, mas mesmo assim nas refeições tinha uma viseira que nos separava e para conversar com outra pessoa era muito difícil porque a voz não passava da viseira, era muito difícil. Mas Tá, eu acho que mesmo assim demos o nosso melhor de curtir o ambiente e matar um pouco da saudade e nos apoiarmos. E mesmo assim sentiu-se muito o calor de apoio de família. olha, eu fico Né? muito feliz por ouvir isso. Apesar das restrições, fico feliz em ouvir que a família Né? esteve ali unida, esteve ali junta, quando possível. E creio que Demos, as próximas vezes né? será ainda melhor. Porque até uma das coisas que nós sempre fazemos, claro que é um outro atleta quando vai competir, mas só que por causa das restrições, nem os próprios atletas não podiam ir aos estádios, irem assistir os outros. Só, era só cada um fazer a sua prova e acabou. Tá bem, tá bem. Craig, É, estamos mesmo na ponta é, final
da nossa entrevista. Mas antes, eu gostava de saber de si. O que é que pensa que Moçambique precisa para massificar e fortalecer o atletismo nacional? Eu acho atletismo, pá, tudo tem, sempre há dificuldades, sempre irão existir dificuldades, mas eu acho que para massificar mais o atletismo, o que se quer é um pouco de seriedade, entrega e organização. A organização acho que é a chave de tudo, porque organização, às vezes temos a parte, temos já o problema da parte financeira, não financeira, mas se somos organizados e unidos, acho que nem a parte financeira vai nos abalar, porque acho que nem tudo que se trata de dinheiro. Exato, Então, exato. sendo organizados e unidos, podemos fazer muita coisa. Então, eu acho que o que se quer mesmo é muita organização e, e talvez uma organização, uma sociedade que está aberta a novas ideias ou a desenvolver. Ou acho que a organização seria a chave. Certo, certo. É. Hum, quais é que são as suas últimas considerações? O que é que podemos esperar do Krav Machava daqui para frente? E quais é que são as suas últimas considerações? As minhas últimas considerações, agradecer a vocês pelo convite. É sempre uma honra poder estar aqui a falar sobre mim, a falar um pouco da nossa moçambicanidade, porque acho que falar de às vezes me pergunto o que é ser moçambicano, mas sempre noto que ser moçambicano é simplesmente falar do que eu sou, porque eu sou moçambicano, então isso identifica um pouco os outros moçambicanos, apesar de nós também sermos todos muito diferentes. E agradecer a todos que têm me apoiado, a minha família, a minha federação, o Comitê Olímpico e a todos os meus admiradores. E também ao meu patrocinador, a Adidas, ele tem me apoiado bastante. E também a pedir aos internautas que me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, Krav Machado. E acho que é tudo. E uma das coisas que posso dizer para todos os internautas ou telespectadores que não desistam de vossos sonhos, por mais que difícil isso seja, sempre acreditem até o fim. Acho que quanto mais cresço, percebo que nós não somos perfeitos, nós vivemos à base de ideias ou de padrões de outras pessoas. Então é sempre bom nós criarmos as nossas ideias e vivermos das nossas ideias, vivermos dos nossos erros, estarmos sujeitos a erros que, se for para errar, que sejam os nossos erros e não das outras pessoas. E acreditam sempre em vocês. E o resto não importa, porque se tu estás bem contigo, o resto não interessa. Pois Uau! nós passamos mais tempo sozinhos, então mil vezes temos que agradar a nós mesmos do que às outras pessoas. E sei que é Ué, difícil, mas acho que é o mais importante. eu acho, Né? eu acho que devias experimentar a escrita. Também achava isso antes, mas só que acho que estou bem no desporto. Olha, muito Yeah, obrigado. isso Expressas-te muito bem e traduzes exatamente, podia fazer melhor. eh, traduzes Podia exatamente ser melhor, mas ok. o espírito da coisa. Não são meras palavras, mas são palavras realmente que nós precisamos tê-las para tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Afinal de contas, tudo é uma luta nesta vida. Eu É, não de facto. tenho melhores palavras para agradecer
pela sua simplicidade, pela sua humildade, pelo fato de ter aceito este convite do programa Conhecer Moçambique. Tive um imenso prazer com esta entrevista. Muita coisa foi nova para mim, que eu não Yeah. sabia, não conhecia no atletismo. Aprendi bastante. E acredito que lá em casa, os É bom, você telespectadores de espera. Moçambique e do Brasil também, muita gente aprendeu sobre questões do atletismo. Sinceramente, Você espera. espero mais vezes podermos ter esta interação, que para mim foi uma aula autêntica sobre algo que a gente praticamente não está muito bem informado. Muito obrigado, coração. Tive Ah, imenso prazer de lhe receber. Estou emocionado. eu que agradeço, muito obrigado. Yeah. Então foi assim que fizemos a nossa edição deste programa Conhecer Moçambique com o nosso atleta olímpico moçambicano Craig Machava na especialidade de 400 metros com barreiras. Até ao próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia. Sigam-nos nas redes sociais. Instagram, Facebook, Batais, espaço DMC. E siga também o nosso atleta, Creve Machava, nas redes sociais. E muito obrigado a toda a equipa da Caverna TV, a Salada Maleco e toda a gente que nos ouve de Moçambique e do Brasil. Canimambo, até a próxima edição. Tchau. Previna-se e proteja-se da Tchau, Covid-19. tchau. Exatamente.